Fala galera, eu sou Bruno Watanabe e esse é o Green Thinker, o podcast que conecta natureza, pessoas e marcas. E hoje eu tô aqui com esse cara que estudou engenharia pela Escola Politécnica da UFRJ, fez também administração de negócios pela Getúlio Vargas. Se eu não me engano, não sei se você tem 26 anos, mas aqui fala que tem 26 anos. Ele ingressou agora no mercado de agricultura urbana. Agora não, esse cara já tem um tempo aí que ele tá. E ele acredita que o Garden é o novo pet. E criou uma marca que representa a conexão de humanos e plantas. Seja muito bem-vindo, Farina da Brota. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui para a gente discutir um pouco sobre o mercado, sobre o tamanho do mercado pet, como que seria... mercado Garden, como que ele se conecta de fato com o mercado pet, com as pessoas. Sim. E o que a gente acredita daqui para frente. Cara, muito legal. Esse nosso papo, eu acho que foi uma provocação que eu fiz para você depois de algumas reuniões e algumas conversas que a gente já teve. E as nossas conversas, elas sempre são muito filosóficas dentro do universo do empreendedorismo, com uma pitada de verde em volta do nosso mercado, que, querendo ou não, é um mercado super apaixonante, eu diria, né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de fazer história. Mas, cara, queria ouvir de você. Me fala aí como é que começou essa história, um engenheiro mexendo com planta. Não, legal. Cara, diferente da maioria dos empreendedores, eu imagino, a gente não começou com um problema pessoal ou uma história emocionante. A gente começou do ponto de vista de números. Aí acaba misturando as duas escolas ali, de plantas e de engenharia. Eu trabalhava numa consultoria que prestava serviço para bancos de investimento, bancos estatais. E esses bancos, aí fazendo uma contextualização, a gente está em 2019 nesse momento. Esses bancos, eles estavam com muito foco político ali, por transparência, por uma série de questões. E eles buscaram algumas consultorias para poder entender como deveriam fazer a gestão dos fundos de investimento, especialmente os não reembolsáveis. Estou sendo tecnicalista aqui, mas para poder pontuar onde eu estava. Eu trabalhava no projeto de gestão de investimentos não reembolsáveis do fundo de agro. Só que a gente não tinha ali ainda o contexto de como investir e em quem investir. Nada melhor do que a gente aprender com quem já sabe fazer isso, né? A gente foi para o Vale do Silício, a gente ficou lá umas boas semanas, mapeando quem eram as empresas que estavam recebendo investimento estatal ou não estatal lá, por que elas estavam recebendo esse investimento e qual era o modelo de contrato. Então eu estava do lado investidor da mesa ali. Você que soltava o cheque. Eu não soltava o cheque no fim, né? Eu dava só o direcionamento. Essa é a tendência, essas são as empresas que a gente quer investir. Legal. Tomei a decisão por aí. Boa. Nesse meio do caminho a gente percebeu duas coisas. Primeiro, o mercado americano ele é um mercado de 600 bilhões de dólares. Foi um número bastante chocante pra gente na época. E aí a gente começou a evoluir um pouco sobre isso. Cara, vamos comparar esse mercado com o brasileiro. E aí a gente encontra o número de 9 bilhões no Brasil. Quando você fala 600 bi, que mercado que é esse? Tô falando do mercado Garden americano. Mercado Garden? Isso. Ali, o número que a gente estava encontrando incluía desde compra de maquinário a serviços paisagísticos. É um número um pouco mais amplo. Mistura um pouco com agro ou não? Não mistura com agro. Zero de agro. Então Zero é 600 bi de planta, literalmente Garden. Exato. Que loucura. Tem uma diferença de contexto entre os dois mercados, que os Estados Unidos tem muito mais, especialmente nas grandes cidades, casa do que apartamento em comparação com o Brasil. Perfeito. O americano, por natureza, ele gosta de cortar grama, né? Exato. Ele tem a questão do quintal ali, que é um pouco diferente culturalmente do Brasil. Mas mesmo assim não justifica uma diferença tão grande de tamanho de mercado. E aí a gente começou a entender o que tinha de diferença e comparando com alguns outros países também. Israel, França e Japão foram os principais que a gente comparou. O que a gente percebeu? As pessoas elas têm a tendência natural de querer se conectar com a natureza. É uma coisa intrínseca, elas procuram isso porque isso traz uma sensação que elas gostam dentro de si. E elas fazem isso por questões além da parte de sensação, por questões estéticas ou de alimentação. Perfeito. Ou seja, é isso que te faz plantar em casa. No Brasil, a gente encontra pouca marca que faz isso. A gente conhece muito vaso de planta, a gente conhece muitos tipos de planta, mas a gente conhece muita pouca marca que está por trás disso. Eu tenho a teoria que não existe marca. E nós seremos as primeiras. Não, exato. Né? Quando você pergunta para uma pessoa, onde é que você comprou essa planta? Ela fala, cara, eu comprei no Carrefour. Putz, o Carrefour é um supermercado, ele não vende planta, ele não vende vaso de planta. Quem que produziu aquele de vaso de planta? Ninguém sabe. A planta, ela não tem marca, né? A planta, ela literalmente... ela é só uma planta, mas alguém plantou aquilo ali, alguém cultivou, a planta comprada de fornecedor A é completamente diferente do fornecedor B. Perfeito.
E aí a gente começou a ver isso. Cara, não tem marca de planta aqui. E aí, quando a gente foi olhar para esses outros dois mercados, a gente viu algumas similaridades a nível de desenvolvimento. Então, o ticket médio gasto por ano, por habitante, em cada um desses países no mercado Garden, ele vinha crescendo conforme passava o tempo e ele se mantinha crescendo 2 dígitos por ano por 10 anos antes desse mercado se tornar mercado relevante. Mercado relevante, para o nosso estudo, era qualquer mercado acima de 10 bilhões de reais. E aí, quando a gente olha para Japão, Estados Unidos, França, União Europeia no geral ali, a gente vê esses mercados crescendo, com quase nenhuma empresa participando, e aí quando atinge esses 10 bilhões de reais, que seriam 2 bilhões de dólares ali arredondados, começa a aparecer muita empresa fazendo esse tipo de trabalho. Eu não sabia desse dado estatístico. E aí a gente fala, cara, legal, a gente está justamente antes desse momento no Brasil. Eu tô com 9 bilhões de reais e isso era 2019. Então, ano que vem, eu já me torno um mercado relevante e vai começar a surgir essas empresas aqui. Lembrando, eu tava com um chapéu de banco ainda. Vamos procurar. Vamos encontrar quem são as pessoas que estão fazendo isso para a gente já colocar a disponibilidade de crédito não reembolsável para elas fazerem os produtos. Nesse momento, como eu falei, a gente estava num ambiente tenso político ali nos bancos de investimento. Trocaram a presidência do banco e o nosso projeto foi engavetado. Só que ali eu já tinha pegado o gosto pelo negócio. De falar, cara, isso aqui vai ter jogo, vai ter uma marca que vai conseguir desenvolver uma coisa bacana aqui. Eu sou bastante apaixonado por produto físico e por marcas no geral. Falei, cara, vou tentar. Vou sair do lado do banco, vou entrar pro lado do empreendedor, vamos começar a ver o que sai daqui. E aí surgiu a Brota, ainda como ideia em 2019, para surgir como produto em 2020. Cara, sensacional. Eu lembro que eu fiz parte do primeiro protótipo, né? Que eu até contei para você. Eu tô em determinado dia na internet e tal, pesquisando. Eu vejo ali um crowdfunding de uma horta em casa, até eu falei, cara, quem que é o maluco que resolveu fazer uma horta? Eu conectei ali com uma ideia meio Nespresso, né? Porque tinha uma cápsula que saía um manjericão. Eu falava, cara, genial. Se esse troço ficar em pé, cara, explodiu. E me fala uma coisa, depois desse seu processo, saindo obviamente dessa vida mais executivo, corporativa, que eu acho que era um pouco desse viés, como é que você se junta lá ao Arouca? Como é que você junta a molecada ali que vocês criam essa história toda? Boa. A gente tem a mesma categoria de base, nós três. A gente fez o FRJ junto, conheci eles dois lá. Na UFRJ a gente participou de uma iniciativa que é muito comum, chamada Empresa Júnior. Perfeito. É um negócio super bacana. A categoria de base das empresas ali tem muito menos risco, mas já te dá alguma experiência ali para você começar a fazer. E nessa empresa júnior a gente pegou 2 anos de gestão junto ali, um logo depois do outro. E a gente conseguiu crescer de 140 mil de faturamento ano para 1 milhão e 400. Poxa, então, na empresa júnior? Na empresa júnior, Pô, legal. Negócio bem bacana, assim. Era uma empresa que faturava 1 milhão e 400, mas eram 100 funcionários, que eram os alunos. Que eram os alunos da universidade ali. Era uma coisa completamente incomparável com o mercado tradicional, o mercado, vamos chamar de verdade, mas deu pra gente pegar um gostinho. E aí, quando eu olhei pra isso, falei, cara, eu já sei que eu tenho um fluxo de trabalho muito bom com o Juan e com o Arouca. Todo mundo da mesma época ali. A gente conseguiu fazer alguma coisa bacana daqui. Daqui a pouco eu sei que a gente vai começar o negócio junto, mas eu não sei quando que isso vai acontecer. Isso era 2017. E aí a gente criou um grupo no WhatsApp lá na época, em 2017, que o título era Vamos Empreender um Dia. Pô, falou, cara, sensacional. Esse grupo vai sendo movimentado aqui de tempos em tempos e um dia, de fato, a gente vai pular para dentro do grupo e começar a fazer. E aí o Arouca vai para trabalhar em startup de energia solar, tocando na parte de marketing, uma startup. Legal. Que era acelerada lá no Rio de Janeiro junto com a universidade. O Juan vai para consultoria de tecnologia, fica lá 3, 4 anos. E eu vou para essa consultoria estratégica. Legal. Eu acho que é interessante, porque vocês fizeram um pouco da jornada executiva, né? Vocês foram ao mercado, testaram um pouco ali as ideias, um pouco, eu até falo, errou com o dinheiro dos outros. E testou e, cara, no final do dia vocês voltam para empreender, para viver a loucura que é o empreendedorismo. Mas eu acho que vocês fizeram um movimento ali surpreendente para uma empresa de planta que foi criar através de fundos, né? Então vocês já nascem ali captando dinheiro ao mercado. Sim. Vou citar um grande mentor nosso, que é um cara chamado Alexley. Ele é fundador da SmartDis, uma empresa de automações. Fantástica empresa, inclusive. O Alexley, quando a gente decidiu empreender, eu fui procurar ele para conversar, a gente foi tomar um chopp lá no Rio, e ele falou, cara,
o que você tem de dúvida para começar a empreender? O que tá te faltando por lá? Eu falei, cara, eu sou muito novo, não tenho ainda as respostas que eu imagino que eu vou ter. Quero pegar um pouco mais de tração no mercado para empreender. Ele falou, cara, você pode ficar 100 anos no mercado se você quiser. Você nunca vai aprender a empreender. Você vai aprender a ficar no mercado. Lá, aí você vai ganhar habilidade, lá tudo bem. Sim. Empreender é outro bicho. Então, se você quiser aprender a empreender, você vai aprender empreendendo. Abre uma empresa com intenção de quebrar. Para quebrar ela em 1 ano. Ótimo. Você aprendeu a empreender em 1 ano, quebrou a empresa, segue sua vida depois disso. É melhor do que você ficar esperando essa habilidade vir no mercado. Exato. Tira o medo, né? Sai e vai, faz. Já sai ali, já sai ralado. Exato. Mas aí, falando da parte de fundos que você mencionou, né? Quando a gente começou, a gente não tinha dinheiro. Tinha, assim, dinheirinho guardado ali de nós três, mas nada, mixaria. E a gente começou com esse dinheiro que a gente tinha a financiar os protótipos. Então a gente era muito bom da parte de design, de produto e tudo mais, mas a gente não tinha muito conhecimento da parte de tecnologia agronômica de fato. Então a gente vai trabalhando com a parte de impressoras 3D, mudando muito os tipos de produto, até a gente começar a encontrar uma coisa bacana ali. Nesse momento foi a hora que a gente encontrou a primeira barreira, que é, para eu poder fazer isso daqui funcionar, eu preciso de uma escala industrial. E a escala industrial de produto físico é sempre muito caro. Sim. O primeiro passo ali, né? Os moldes, fundações que você precisa fazer. E esse dinheiro a gente não tinha, nem que a gente quisesse. E aí a gente começou a fazer um estresse de tese, né? Então, cara, se eu tô dizendo que existem agora já pelo menos 10 bilhões de reais interessados em serem gastos com produtos de jardinagem no Brasil, eu preciso também concordar que um pequeno percentual desse valor consegue ser acessado agora. Sim. Porque se eu não conseguir acessar ele agora, significa que na prática eu não tenho mercado, só tenho um mercado teórico. Sim. Então o que a gente pensou? Eu preciso de 670 clientes comprando meu produto hoje, para eu entregar daqui a 6 meses, para poder financiar a minha operação. Eu era um deles. E você era um desses clientes, inclusive. Esses 670 conseguiam pagar nosso molde, contratação dos primeiros funcionários, aluguel do nosso galpão para começar a montar a operação e dali em diante a gente conseguia caminhar com as próprias pernas. Mas a gente precisava vender antes de ter o produto. Sim. E essa foi a conta. Cara, se eu tô dizendo que todo mundo da classe A e B, mais uma parte da C consegue comprar meu produto e vai gostar, eu preciso convencer só 670 pessoas a comprar com 6 meses de antecedência. Resumindo, você fez um crowdfunding ali, captou o dinheiro e a gente, deixou o ovo em pé. Na plataforma que a gente usou, a galera faz muito para doação, do tipo, eu quero, sonho de fazer uma viagem, aí você vai lá e a galera faz uma vaquinha, tipo uma vaquinha, assim, pra doar dinheiro para você realizar seu sonho. Sim. A gente remodelou a página inteira para assumir com a ideia, com a palavra doe, apoie, etc, para colocar compre, para simular como se aquilo ali fosse uma página de compra. Porque nossa premissa era, se a pessoa estiver apoiando porque ela gosta da ideia, tipo uma doação, faz aí o negócio maneiro, não tá validada a tese. Eu preciso que ela compre porque ela quer. Entendi. Como consumidor mesmo. Como consumidor. E aí a gente vendeu esses 670 clientes e a campanha acabou indo muito mais rápido. Então, os 670 a gente vendeu em 12 dias. Não, eu achei incrível. Eu achei incrível. O começo da história é muito legal. Eu acho que depois a gente vai até voltar um pouco. Eu queria só voltar um pouco no que a gente estava falando até um pouco de mercado, né? Porque daí a gente consegue construir um racional para a conversa partindo do princípio que existe uma demanda pronta. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Até o Vini, se quiser, eu tenho no slide aí com vocês, no 6, que ele fala que o Garden é o novo pet, né? Exatamente o anterior. Exatamente esse. Cara, eu sei que existe aí dentro dessa comparação, o pet com a planta, tem toda uma questão de consumo até pelas gerações, né? Então a geração Z já consome plantas, os millennials então nem se fala. Mas hoje talvez o benchmark aí que a gente utiliza seja a própria Zidog, que é uma empresa extremamente criativa, extremamente rápida, que produtifica as coisas, que coloca branding em cima. Me fala um pouco sobre ser a Zidog das plantas. Boa. A gente é super fã da marca da Zidog, a gente já contou isso pro Tadeu e para os sócios dele lá. Bem bacana a relação que a gente está criando, mas enfim, qual que é o principal ponto ali? Quando você olha para os dois mercados, o mercado pet e o mercado garden, eles têm o mesmo contexto, apesar deles parecerem não ter nada a ver, porque uma coisa é cachorro, outra coisa é planta. Os dois mercados, eles tratam da relação de um ser humano com um ser não humano. O cachorro é um pouco mais interativo do que a planta, mas a planta não deixa de ser interativa.
esse caminho tem algumas dificuldades. Então, o cachorro ele vai ter necessidades de alimentação, de banheiro e limpeza, atenção, etc. ali. E algumas não necessidades, que é o nice to have ali, do tipo roupinha, coleira bonita e tudo mais, que a galera vai incorporando. Quando você começa a colocar praticidade e marca nessa relação, você começa a fazer um trabalho de transformar aquilo ali tipo numa marca de roupa. E você começa a concentrar mercado acima do que os seus concorrentes estão trazendo. E aí, qual que é o contexto que está por trás disso tudo? Os dois mercados são hiper pulverizados, com muitos concorrentes e com baixa diferenciação entre eles. Perfeito. Então, se você for tentar comprar coleira de cachorro, especialmente há 10, 20 anos atrás, você ia encontrar 50, 100 tipos de coleira de cachorro. Todas elas iam ser mais ou menos iguais, mais ou menos o mesmo preço, material e tudo mais. É o que a gente vê hoje no mercado de planta. Que a gente vai ter 150 tipos de vasos numa gôndola, todos eles são a mesma coisa, do mesmo material, custam mais ou menos a mesma coisa, não tem diferenciação. Quando surge uma marca que começa a fazer diferenciação, trazer tecnologia, praticidade pro processo, aí beleza também, né? Por que não? Essa marca começa a tomar a preferência dos consumidores e começa a crescer mais do que a linha de tendência. Que lembrando, né? Já cresce 2 dígitos ao ano desde 2012 no Brasil. Então, quando a gente olha para isso daí, a comparação Zidog com Brota vem justamente nesse sentido, que é a gente conseguir criar uma marca que facilita a relação de um humano com um não humano, por meio de praticidade, tecnologia e design, e que a gente consiga crescer acima da linha de tendência que cresce já o mercado sozinho. Cara, incrível. Incrível, e eu não tenho dúvida que vocês vão fazer isso, até porque isso faz parte muito do que eu acredito também. Eu entendo que o ser humano, de uma certa forma, ele tem uma necessidade de se conectar com marcas que ele sinta pertencimento, que ele veja valor e que automaticamente ele sinta ali uma paixão, algo inexplicável. E no mercado Garden não acontece isso, né? No mercado do verde, literalmente é o que você estava falando um pouco antes. Mas a correlação que eu queria até que você explicasse um pouco mais, que eu acho muito interessante, é com o mercado americano. Eu também, por coincidência, a minha diferença é que eu já venho do mercado de plantas há mais de 30 anos, então desde que eu nasci eu tô nesse setor e eu tô vendo o que está acontecendo. Mais ou menos nos anos 2015 ali, eu contratei uma consultoria. E essa consultoria falava exatamente isso, que o mercado brasileiro, ele repete comportamentos do mercado americano. E principalmente nessa parte de consumo de varejo. Então lá atrás, naquela época, já se falava que tanto a flor quanto a planta entraria até numa ponta quase que de impulso, né? Hoje, se você for em qualquer supermercado, você consegue comprar uma plantinha, uma flor. E, obviamente, isso 20 anos atrás era impensável. Agora, o mais interessante é que o comportamento do consumidor, ele não fala assim, poxa, hoje eu vou ao supermercado comprar uma planta, né? Então ele compra de fato igual chiclete. Ele vai comprar 1 quilo de carne e leva uma flor e uma planta porque ele achou bonitinho. Talvez a Brota ela tá tentando mudar um pouco esse comportamento, né? De não olhar para a flor e para a planta só pela beleza, só por aquela coisa. Vocês estão tentando quase que entrar num formato do seguinte, cara, eu preciso comprar, eu vou procurar e como é que eu faço para adquirir isso? A premissa que a gente usa é a seguinte, a gente rodou 2 pesquisas, faltou contar essa parte. Legal. Antes da gente fundar a empresa, para entender quais eram as bases que a gente tinha que fazer para poder fazer a fundação da empresa. Primeira base que a gente pegou, qual que é o nível de experiência que as pessoas têm com planta hoje, o quão frustrante ou excitante essa experiência é. Isso é incrível. E o que a gente descobriu? Mais de 90% das experiências dos consumidores com planta eram classificadas como frustrantes. A gente falou, caramba, então é um mercado onde só tem frustrado. Por que esse mercado existe? É só a pessoa parar de comprar. E aí a conclusão foi, não, a necessidade é tamanha que as pessoas compram mesmo tendo uma experiência frustrante. E essa experiência frustrante acontece porque a planta morre. Exato. E aí a gente falou, caramba, peraí, por que essa planta morre? E começou a segunda pesquisa. O que é a causa das pessoas não plantarem em casa ou deixarem de plantar depois da experiência frustrante? E foi vendo que era uma escadinha de necessidade entre tempo, conhecimento e espaço. Então as pessoas compravam a planta, deixavam ela morrer porque não tinham tempo de regar, de cuidar, etc. Não tinham conhecimento quando tinha algum problema, não tinham espaço suficiente em casa necessariamente, e especialmente que foi onde deu o estalo da marca, né? Elas não tinham a quem recorrer. Então elas frequentemente têm, quando você compra uma planta, ela começa a passar por algum problema, por exemplo, você manda no grupo do condomínio, no grupo do WhatsApp da galera, mas não tem quem saiba. Um conhecimento um pouco tribal. Eu até encontrei com uma pessoa esses dias, ela falou, pô, liguei pra minha mãe pra ela vir cuidar da planta, né? Quase que uma coisa assim, pra quem que você liga? É um conhecimento totalmente tribal. Então, coisa que se você pensar
em qualquer outro tema, pensar na parte, sei lá, internet no geral, você consegue encontrar ali nichos que são especializados naquilo ali, marcas e blogs de referência, etc., que tocam naquele assunto. Se você procurar qualquer dúvida de planta na internet, você vai encontrar 1 ou 2 canais que fazem um trabalho um pouco mais sério e bem trabalhado, mas só isso. Cara, que loucura. E a gente viu esse vazio de marca ali, justamente. Cara, se eu crio uma marca que eu consigo fazer esse consumidor deixar de ter uma experiência frustrante, que é o costumeiro, e passar a ter uma experiência excitante com o meu produto, não só eu ganho ele, como eu ganho a história dele a partir dali. Dele continuar contando para as pessoas que o nosso produto faz diferença na rotina dele e é realmente uma coisa uau. Cara, sensacional. Aí quando a gente olha para o mercado americano, até no slide 8, no slide 7 ali, Vini, você faz uma comparação ali com o mercado dos Estados Unidos, né? E é impressionante como a gente tem aí uma diferença de números, né? Aparentemente, talvez um pouco do que eu tenho estudado, o mercado americano ele já foi consolidado, né? Então você já tem grandes marcas, você já tem grandes empresas acontecendo. Qual que é a sua leitura global sobre... trazendo um pouco dessa nossa comparação de benchmark com os Estados Unidos. A gente separa isso em fases, no estudo que a gente rodou, que originou a história toda. A fase 4 é a fase onde está, por exemplo, os Estados Unidos, que é onde a gente já começa a ter grandes marcas fazendo aquilo dali, como é o exemplo da Central Garden Pet, uma marca gigantesca. A fase que o Brasil está é a fase 1, que é o pré-operacional ali, antes da gente ter algumas empresas começando a fazer. E o trajeto aqui, ele é relativamente simples. Você começa a fazer barulho nesse mercado, você começa a adquirir alguns clientes ali com o seu diferencial, vai crescendo em cima desse diferencial competitivo que você criou, até que você começa a ser relevante dentro dos varejistas que já operam naquele mercado de forma direta ou indireta. E aí o que a gente vê nos Estados Unidos? As redes supermercadistas, ou de home decor no geral, ou de pet, começam a fazer aquisições dentro do mercado Garden. Por quê? Porque esse mercado começa a ser relevante dentro das lojas. Então a gente vê que o mercado da Central Garden Pet, que inclusive antes se chamava só Central Pet, que é como se fosse a Pets ou a Cobase lá dos Estados Unidos, fazendo uma comparação grosseira aqui, ela não tinha nada de pet 10 anos antes dessa aquisição. Perdão, ela não tinha nada de Garden 10 anos antes dessa aquisição. E ela começa a ter ali 1% do faturamento no setor Garden, usando aquilo ali como um chamariz de cliente. Coloca as plantas e aí começa a vir cliente só por causa das plantas, mas no fim eles vão lá e compram uma coisa do pet também. Isso vai evoluindo para começar a se tornar 10, 15, 20, 35% do faturamento da companhia. Que loucura. Que era uma empresa originalmente de pet. E eles começam a ver essa similaridade. Cara, não tem como eu falar de pet agora, não mais, sem falar de planta também. Mesma coisa acontece com a IKEA. A IKEA compra uma marca que é a Click and Grow, que é uma marca de hortas inteligentes, justamente porque ela coloca esse produto na sua prateleira para poder vender. O negócio começa a performar tão bem que ela fala, cara, eu prefiro comprar a empresa para eu comprar de mim mesmo do que eu continuar comprando de um terceiro e fazer esse crescimento acontecer dentro de casa. Perfeito. Então, esse processo de consolidação vai acontecendo conforme você vai criando relevância dentro das empresas que já existem. Que foi até dentro do próprio mercado pet que já está acontecendo essa consolidação, né? Então você vê inicialmente uma Pets compra uma Zidog. Hoje você tem uma Pets e Cobase fazendo M&A, se juntando e virando aí praticamente um monstro, né? Porque você fala que praticamente... E ainda eu vi um dia esses números, talvez alguém pode até me corrigir, mas não é 30% do market share. Então assim, cara, significa que ainda tem aí muita coisa para acontecer. Mas cara, muito legal, eu acho que a conversa... ela tá pautada em números e tá pautada em mercado, é interessante porque o nosso público é muito B2B na VG, né? Então a gente conversa muito com empresas, a gente está acostumado muito a essa visão financeira do modelo de negócios. Mas, cara, eu tenho muita curiosidade para entender o racional de vocês por trás da criação de produtos, como que vocês vão inovando, como vocês vão fazendo. E eu sei que o primeiro produto foi a horta inteligente. Então, assim, vocês começam sendo, até o brota vem de fato de brotar, né? Daquela coisa, poxa, nasceu. Aquela coisa, dá até uma emoção, né? Você fala assim, pô, aconteceu. Mas, cara, põe lá para mim, Vini, no slide 9, o pessoal que estiver acompanhando no full time, no full, né? Acho que vai conseguir entender melhor. Mas, cara, de onde que veio essa ideia de fazer uma caixinha que você coloca ali uma mudinha e daquilo começa a sair um manjericão, sai um alecrim, sai, sei lá, uma cebolinha, eu não sei o que sai dali. Pô, bem legal. Esse aqui é o nosso primeiro produto. Ele leva o mesmo nome da empresa, né? A Brota Box.
Antes a gente chamava ele só de Brota, inclusive. Era o mesmo nome. Entendi. O que a gente tentou fazer com ele e conseguiu acertar bastante ali no fim? Ele resume todas as tecnologias agronômicas que a gente consegue fazer em um só produto. Então, para você ter uma horta de manjericão em casa, por exemplo, plantando desde a semente, que é o modo mais hard de você fazer isso, você precisa ter um bom equilíbrio de irrigação, um bom equilíbrio nutricional e um bom equilíbrio de iluminação. Essas 3 coisas bem feitas. Para você fazer no modelo tradicional. A nossa premissa é, se eu consigo fazer com que o Bruno plante isso na casa dele sem ele ter esforço algum, dali em diante eu consigo fazer plantar o que ele quiser. Porque eu já fiz a parte mais difícil. Eu já consegui dominar a tríade aqui que sustenta qualquer planta, né? Entendi. Que é nutrição, iluminação e irrigação. Perfeito. E aí, vamos abrir isso daqui, inclusive, como demonstrativo. Esse já é um outro produto, isso já é uma outra coisa. Esse é um outro produto, mas ele tem uma coisa que todos os produtos da Brota têm, que é isso daqui. Que é a raiz artificial. Esse é o segredo da Coca-Cola do negócio. Esse aqui é o segredo por trás da parte de irrigação. Ele é feito de alguns fiozinhos de algodão. Cara, que legal. Tô tirando aqui para poder ver. Junto com uma fibra de celulose. O que acontece aqui? A gente faz um jateamento metálico nesse produto com os mesmos íons que tem na planta. Com os mesmos metais que ela usa, os íons metálicos que ela usa para poder fazer seu equilíbrio. Você está reproduzindo uma raiz. Na prática eu estou transformando isso aqui numa raiz artificial que consegue repetir o sinal de irrigação que a planta passa para ela. Então, quando eu coloco, e aí dentro de cada um desses vasinhos tem um desse daqui, só que em tamanho mini, quando eu coloco isso conectado no vaso e a planta dá um sinal para esse vaso dizendo eu quero 100 ml de água, esse sinal é repetido para dentro de um reservatório de água que consegue ser transportado para cima. Cara, sensacional. Então, diferente do que é o costumeiro dos vasos auto-irrigáveis, aquela cordinha que fica enfiada, esse tipo de macete que a galera usa para não ter que irrigar, ali funciona por capilaridade. Então, se a planta está precisando ou não está precisando, está mandando água. Entendi. O nosso ele só funciona quando provocado. Então, se eu colocar isso aqui dentro de um copo d'água, o tubo em si não fica molhado além de onde ele está em contato com a água. Entendi. Se eu botei água até aqui, ele fica molhado até aqui. Só vai começar a subir água se eu pegar um saquinho de sal e enfiar aqui em cima. Ele precisa ter esse input ali em cima. Poxa, ele precisa do input. Cara, e quanto tempo demora para sair um manjericão, para brotar literalmente? É bem rápido. Então, pra gente ter... A gente consegue fazer manjericão de 90 centímetros de altura dentro desse vasinho. Cara, ele tem 5 centímetros, tá? De diâmetro ali, só pra dar de referência. Eu falo, é o Nespresso das plantas, cara. É muito legal. E demora... Pra ele poder chegar nessa altura, vai demorar uns 3 meses. Mas pra ele poder chegar numa altura adulta o suficiente pra você poder colher ali com abundância, 45 dias no máximo já tá o suficiente. E já tem algumas hortaliças, algumas vegetações que vocês enxergam mais sucesso, outras menos, demora mais, demora menos, até o ponto de falar assim, cara, será que dá para ser uma receita recorrente como modelo de negócio? Falar, poxa, assina aí umas alfaces, né? Não, com certeza. O que a gente vê? As pessoas, quando... A gente tem mais de 50 tipos de cápsula disponível para a pessoa plantar. Então tem desde alface a 4 tipos de sálvia diferente. Que legal. O que mais sai lá e por que a explicação disso, né? As pessoas gostam muito de tempero fresco. Quando você vai comprar no mercado, você compra uma mudinha de manjericão ou aquele manjericão já super processado. E essa mudinha, você colhe ela no dia, 2 dias depois ela já morreu. Sim. Ou então não tá mais com aquele vigor que ela tava antes. Sim. Então, ter tempero fresco ali passou a ser uma dor. Então, quando você tem uma horta de tempero na sua casa, no nosso sistema, ela tá sempre viva. Sim. Então, você consegue colher ali em abundância, seja qual for o tempero, e ele tá sempre fresco. E eu tenho a sensação de que talvez as novas gerações, até a nossa, dos millennials, são famílias menores. Às vezes o cara mora sozinho, é um casal, então é pouca gente. Às vezes eu compro aquele tempero e falo assim, puta, eu vou usar 2 galinhos, dá até dó, né? Você fala assim, o que eu faço com esse resto aqui agora? Vou fazer um pesto, sei lá. A gente viu as pessoas começando no início isso, né? A gente usava muito o apelo da pessoa poder cozinhar com aquele produto. E a gente começou a ver que não era esse o principal apelo. O principal apelo era de decoração. Entendi. Além da parte de utilidade. Então era muito mais você ter um móvel decorativo útil do que você ter uma horta que também é bonita. Entendi. Era um pouco mais pela parte de decoração, de estética, de beleza, de novidade que aquilo ali trazia, do que pelo tempero em si. Apesar de
o produto ele ser focado naquilo dali, de conseguir trazer tempero. Sensacional. Eu imagino que hoje vocês chamam de B-Box mesmo ou é só entre os íntimos? Não, é o apelido dela, mas fica à vontade. Mas eu imagino que com a Brota Box vocês aprenderam muito. Ali foi uma escola, né? Literalmente, porque vocês tiraram o negócio do zero. Então, aprender sobre capilaridade da raiz, como é que ela vai transmitir, questão do consumo da água, a questão da planta brotar, etc. Eu acho que foi uma escola. Como é que vocês olham para um mercado que vocês estavam extremamente focados em horta e você vira e fala assim, cara, o negócio tá lá na planta decorativa. Aonde que tem esse insight? A grande sacada pra gente foi o foco da Brota sempre esteve no consumidor ao invés de no produto. Perfeito. Então, a gente desenvolveu um sistema de raízes inteligentes que conseguem fazer a transposição de água sem interação humana porque o consumidor não tem tempo. E não porque a gente achava isso importante. Então, como a atenção estava no consumidor e todas as features do produto foram desenvolvidas pensando que esse consumidor não tem tempo, que esse consumidor tem tal característica, e a gente consegue ir muito longe. A gente sabe que a nossa consumidora média ela é uma mulher de 25 a 35 anos, ela já mora sozinha e paga as suas contas, ela está no máximo no seu terceiro emprego, ela não tem filho, mas quer ter, ela tem pet, prefere vinho tinto, dá para ir até o infinito. Sensacional. Como o nosso foco sempre foi no consumidor em si, mais do que no próprio produto, a gente começou a adaptar as tecnologias que a gente tinha para as demandas que esse consumidor tinha ali dentro. E foi ouvindo o consumidor que ele falou pra gente, olha, a tecnologia de vocês é fantástica, mas eu tenho outras plantas aqui dentro de casa que eu tenho vontade de ter, ou que eu já tenho, que elas seriam muito bem servidas de um sistema de auto-irrigação. Por que vocês não fazem um sistema maior? Sim. E aí a gente ouve isso uma vez, ouve isso 2 vezes, ouve isso 100 vezes, e a gente fala, cara, tá na hora. Vamos fazer um produto focado em plantas decorativas para a casa do consumidor. E aí cria isso daqui, que foi feito no exato mesmo processo da Brota Box. Vamos começar a fazer prototipação 3D, vamos levar isso para o consumidor, deixa esse consumidor usar na casa dele, dar feedback para a gente, contar o que não deu certo, a gente volta, faz um segundo modelo e vai criando isso daí até a gente chegar próximo disso daqui, que vira indústria depois. Que no final do dia hoje representa uma fatia relevante, importante do negócio e vocês olham talvez pro garden raiz, né? Vamos falar assim, cara, o consumidor de plantas, né? Esse momento, a partir do que vocês entendem que é a grande dor do consumidor que quer comprar uma planta, que quer ter uma plantinha em casa, aonde que tá esse grande ruído aí da relação? Pra gente, o grande problema da relação consumidor com as plantas está justamente no tempo que ela demanda. Tá. Então, todo mundo tem uma rotina corrida, a tendência da rotina das pessoas é cada vez ficar mais corrida, não menos corrida. As casas têm tendência de ficar cada vez com uma metragem menor, não maior. E as pessoas precisam conseguir encontrar produtos que prezam por praticidade. Então, qualquer que seja o mercado, você incluir praticidade como uma feature no seu produto traz cliente para perto de você, justamente porque você faz o cliente entender que ali eu poupo tempo, ou poupo dinheiro, ou poupo estresse. Perfeito. Sempre uma dessas 3 coisas. Eu vejo vocês fazendo um movimento que eu sempre idealizei e olhei e falei assim, cara, os caras estão fazendo uma coisa muito legal, que é separar o momento de compra do vaso do momento de compra da planta. E eu que tô vendo isso há mais de 30 anos, eu falo, cara, não é porque eu comprei o vaso que eu tenho que comprar a planta no mesmo dia, né? Então assim, e eu sempre olho e falo, putz, o vaso tem que chegar pelo correio. Tem que chegar, poxa, hoje você compra tudo pela internet, você compra numa velocidade. Agora, a logística para você entregar uma planta pela internet, ela já tem uma maior complexidade. Completamente diferente. Né? É outro bicho. Então assim, tem a terra, ela tem o peso da raiz, se você passar um papelão, um plástico bolha, não significa que ela vai chegar viva, né? Então tem talvez seja um grande desafio aí para colocar em prática e falar, cara, dá para fazer a logística de planta. Mas hoje é um produto que vocês conseguem entregar por e-commerce, né? Sim, total. Esse daqui, ele foi criado há menos de um ano.
Mês que vem ele faz 1 ano de aniversário. Caramba, faz um ano. E ele já é o produto mais vendido que a gente tem na empresa. Que legal. Superando a horta, superando todos os outros produtos que a gente tem ali de cogumelo, de salada. E o interessante é que você deixa um recipiente de água embaixo. Então você tem uma área na parte inferior com água. Em cima fica a raiz. Então a raiz ela tá apartada ali. Você Isso, tem um a raiz ela perpassa as 2 cavidades do produto aqui, né? São 2 peças. Então aqui embaixo, tá faltando a outra que a gente tirou aqui para fazer a demonstração. Sim. Aqui embaixo fica a água. Inicialmente esse produto não tinha um visor de nível, foram os próprios clientes que pediram isso daqui como facilidade, a gente foi incluindo no projeto, mas geralmente as pessoas utilizam ele em casa de costas, para poder ficar com a estética lisa aqui. Você coloca a planta em cima, sem uso de manta, sem uso de nenhum outro... aquelas pedrinhas de fundo, argila expandida, não precisa de nada disso, porque é importante que a raiz tenha o máximo de contato com o substrato, que é onde vai ter as alterações químicas que provocam a irrigação. Entendi. Então, se você coloca manta, pedra, tem ruído ali. E a irrigação flui nesse sistema. A raiz consegue buscar água daqui de baixo, trazer para cima, e consegue fazer o contrário também, drenagem. Quantos dias eu não preciso regar planta aí, abastecer esse vaso? Pelo menos 90. Então você está me falando que eu vou regar 4 vezes ao ano? Isso. Que loucura, cara. Isso a depender da planta, tá? Porque a planta que mais bebe água, vamos dizer, as plantas tropicais, as plantas que são calorentas, que vão transpirar bastante e demandar água, elas vão ficar uma média de 90 dias. As plantas que são... de sombra mesmo. Mais plantas de sombra, ou então que vão ficar em regiões que não vão pegar tanto sol, vão ter ar-condicionado, esse tipo de coisa, conseguem ficar muito mais tempo. As plantas que você conheceu lá no escritório da Broto, elas são irrigadas uma vez a cada 6 meses. Que legal, cara. Porque elas ficam ali no abrigo do sol, elas ficam tranquilas. Não, incrível. Eu acho que vocês estão resolvendo uma dor... que eu acho que ela é relevante, né? Então, olhando para o consumidor final, eu vejo essa demanda pronta. Olhando para o B2B, consumidor corporativo, eu também vejo, porque nos escritórios, nas empresas, é um custo você ter uma pessoa molhando uma planta, né? Uma coisa que, querendo ou não, demanda. E mais até, né? Porque normalmente é a moça do café, a moça da limpeza. Então ela não tem a inteligência técnica do negócio, ela coloca... Eu até costumo dizer, ela mata por amor, né? Que ela gosta tanto da plantinha que ela bota água todo dia. E aí vira um peixe beta lá dentro, vira um aquário, né? Não é mais um vaso. Mas a gente tem até visto alguns casos de alguns escritórios que é incrível como é uma questão relevante. E agora vocês estão vindo também com solo, né? Me explica um pouco. A gente expandiu bastante o portfólio no último ano, justamente pensando pela ótica do consumidor. Então, se esse consumidor ele compra um vaso de planta, é porque ele vai colocar uma planta dentro. Naturalmente, ele vai precisar de um solo. Então, vamos tentar ser o one-stop shop o máximo possível, vamos colocar solo dentro do portfólio. Esse consumidor ele também consome microverdes, pensando no consumidor agora da horta. Ele também consome microverdes para cozinha. Vamos fazer um produto para isso. Aí criar a brota super salada e a brota microverdes como apoio para esse portfólio. Esse consumidor ele tem muita questão de alimentação por saúde e ele costuma consumir também cogumelos. Vamos fazer uma horta específica para cogumelo. E aí a gente vai expandindo o portfólio pensando justamente na jornada dele, com produtos que não necessariamente se conectam quando você olha só para os produtos, mas quando você olha para o consumidor, eles têm tudo a ver. E eu acho que você está fazendo um trabalho incrível aqui a partir do momento que você quebra o paradigma de embalagem, né? Eu sou super fã de produtos bem embalados, e você transportar terra numa caixa é muito legal, né? Eu tenho uma coisa de tocar mesmo. Falar assim, porra, que legal, isso aqui é terra no final do dia. Isso daí tem uma questão estética, assim. E aí, claro, né? Claro que eu vou amar. Pai, né? Claro que eu vou amar, né? Lindo, o pai vai achar lindo. Mas tem uma questão logística e de espaço também, que é uma dor das lojas. Primeiro por perda, porque o saco de terra rasga, desperdiça e fica feio, fica sujo. Total, cara. E assim traz uma outra visão, uma coisa um pouco mais clean do produto, que casa com o consumidor, que quer justamente isso, né? A praticidade, a beleza do negócio. Já comprei, já não precisa nem falar muito. Mas aí, ô Vini, coloca lá pra gente no slide 10, porque... eu queria que você falasse um pouco do panorama desse mercado, talvez um pouco da nossa missão até como empresa aqui na VG, é realmente orquestrar esse mercado, estruturar, ajudar ele a se profissionalizar. Então, eu não olho concorrente ou stakeholder como inimigo, muito pelo contrário.
Qual que é a sua visão hoje? O que o mercado tem? O que o mercado está entregando para o consumidor? E o que a Brota ela faz completamente diferente do que a gente pode encontrar? A gente vê 2 tipos de empresa nesse mercado. Primeiro, vamos chamar do grupo das empresas tradicionais. Eles não têm nenhum defeito. São ótimas empresas, muitas delas, com ótimos designs, produtos super bem acabados, só que eles são produtos que não têm nenhum apelo tecnológico. Eles são só um vaso tradicional, eles são um pedaço de plástico. Essa empresa daqui, ela precisa entender que o cliente ele tem a demanda de praticidade e ele está disposto a pagar por isso. Do outro lado da mesa, a gente vai encontrar empresas que elas estão importando tecnologia estrangeira. E aí não necessariamente porque elas estão comprando de fora e trazendo para cá, mas porque elas estão só replicando. Então a gente encontra algumas empresas que fazem hortas super automatizadas com controle de pH, controle de carbonização, de nutrição, mecanizado via Bluetooth, um monte de detalhe que não precisa. Inviabiliza, né? Inviabiliza, fica caro demais. Assim, a gente não tem o incentivo de investimento que a gente encontra nos Estados Unidos, em Israel, por exemplo, ou a demanda que Israel tem para produzir dentro do deserto para ser viável uma tecnologia dessa. E aí o que a gente não encontra no Brasil, que a gente encontra lá fora, que eu acho que a Brota faz muito diferente, é uma empresa que consegue entregar tecnologia de ponta para o plantio sem cobrar um preço alto por isso. Inclusive, no caso da nossa linha Decor, sem cobrar nenhum real a mais por isso. Hoje, você ter um vaso autorrigável, você ter um vaso que ele não é autorrigável, hoje o consumidor ele paga o mesmo preço. Paga o mesmo preço. O nosso pitch aqui você vai encontrar um vaso exatamente igual a esse daqui, tão bonito ou feio quanto, na loja de jardim mais perto da sua casa. Um deles vai custar R$120 e ele é um vaso tradicional, só um pedaço de plástico. E o outro é um vaso inteligente que vai ficar 90 dias sem irrigar. Mesmo que você não use a tecnologia de auto-irrigação, vale a pena ter isso daqui. Porque você vai viajar final de ano, uma vez no ano você vai ficar um tempo na casa da sua mãe. Caramba. E pronto, vai precisar daquele serviço de auto-irrigação que em tese você não precisava. Do mesmo jeito que tem hotel para pet, não vai precisar ter hotel para planta. A planta pode ficar em casa. A planta não precisa sair de casa. Cara, sensacional. E aí, Farina, eu vejo que vocês também estão olhando muito para o mercado de cogumelo, né, cara? Eu estava até assistindo alguns materiais esses dias. O mercado de cogumelo nos Estados Unidos é uma realidade como alimento, né? Super proteico e tal. Uhum. Existe uma linha até medicinal, então tem algumas vertentes. Qual que é a sua impressão hoje? Por que o cogumelo ele é tão impactante? Até eu quero ver isso na prática. Você falou que dá uma borrifada, ele vai nascendo. Como é que é isso? O cogumelo ele é de outro reino, né, em relação à planta ali. Então, em tese, ele não tem nada a ver com a planta. Lembrando, né, a gente inova com foco no consumidor, então não necessariamente com foco na tecnologia. Então, a gente vai adaptar o que a gente já tem para o que o consumidor está pedindo. Olhando para o consumidor, esse cara já consome cogumelo e ele tem o mesmo problema que ele tem no tempero dentro do cogumelo. Que você compra uma bandejinha de cogumelo no supermercado de 250 gramas, você vai usar 100 gramas para poder fazer uma receita na sua casa, vai colocar os restantes 150 na geladeira. No outro dia tá murcho, tá feio, tá ruim. A gente queria fazer uma horta que conseguisse manter vivo o cogumelo na casa do consumidor. Começamos a prototipar isso dentro de casa e fomos descobrindo formas de tentar transformar o cultivo de cogumelo, que é uma coisa um pouco rústica, que demanda um tipo de ambientação não muito comum na casa das pessoas, e uma coisa bonita, uma coisa que dá vontade de pegar na mão, de mexer, de acompanhar. Transformar aquilo ali em pet. E aí a gente vai criando um sistema ali para poder ter uma caixinha que ela funciona tipo um iogurte. Você tira a tampinha dessa caixinha, agora não mais como iogurte, você joga um pouquinho de água em cima e o cogumelo ele sai de zero, de estar liso aquele negócio, para 250 gramas de shimeji em 5 dias. Caramba, é assim, é sair para trabalhar, tá zerado. Você volta no final do dia do trabalho, caramba, já tem coisa aqui. Incrível. É chocante, é chocante. Incrível, incrível. Cara, eu acho que assim, a gente conseguiu aí em pouco tempo dar uma aula de mercado. É incrível o quão capacitado vocês estão, o quão vocês estão realmente imersos nessa tese de negócios, como que vocês são. Existe uma paixão por trás, existe um amor, eu acho que isso é muito legal, mas existe também muita técnica, né? Então são engenheiros formados por boas universidades, pessoas que estão ali capacitadas para gerir um negócio, e eu não tenho dúvidas que vocês vão criar aí uma marca super relevante, e eu não tenho dúvidas que o Garden é o novo pet. Eu sou dessa linha.
Cara, obrigado pelo seu tempo. Acho que a gente fica super feliz de ter parceiros próximos, pessoas que estão realmente realizando. E se você puder, deixa aí uma mensagem que a gente compra pro Dia dos Pais, sei lá, dá uma ideia aí. Não, boa. Vou deixar duas mensagens então. Primeira mensagem, acho que olhando para o mercado, as pessoas que hoje olham para o mercado pet e enxergam ele como um mercado consolidado, muito dificilmente seriam as pessoas que 10, 20 anos atrás olhariam para o mercado pet e falar, isso daqui vai estourar daqui a pouco. Então, quando a gente olha para o mercado Gardener, a gente tem que entender que ele é um mercado que está nascendo, não é um mercado que está consolidado. E a hora de você entrar no mercado é justamente antes dele estourar, depois vai ficar difícil, vai ficar caro. Perfeito. E aí, olhando pro Dia dos Pais, já avisando, a Brota entra em campanha hoje mesmo pro Dia dos Pais, já tá todo com desconto lá no site, é só entrar e acompanhar. Cara, infelizmente esse episódio aqui vai passar depois do Dia dos Pais, já vai ter passado. Mas assim, eu queria só fazer um adendo, né? Incrível como vocês estão trabalhando bem as datas. Tudo é motivo agora para dar planta para alguém, né? Dia dos namorados é planta, Dia dos Pais é planta. Qual que é a próxima? Sempre, a gente tem essa relação, a própria comunidade da Brota brinca muito, né? Que sempre tem algum motivo hiper especial pra gente comprar uma planta para alguém ali, e é verdade. Cara. Então a gente usa muito cupom ali no atendimento, nos comentários, a galera é muito ativa ali na comunidade. Poxa, sensacional. Cara, eu vou encerrando por aqui. A gente teve um papo super incrível com o Farina da Brota. E parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela iniciativa. Vocês estão super no caminho e vai dar muito certo. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite de novo. Espero voltar em breve aí. Fechado, valeu. Valeu.